Lucas 13, do 6 ao 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Presta atenção nessa parábola, irmãos. Preste bem atenção. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Figueira plantada na vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Tinha uma figueira plantada na vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Versículo 7, eu estou lendo Lucas 13. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Ordem do dono da vinha. O dono da vinha, o proprietário da vinha diz, corte-a. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha só. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Versículo 9, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Fala conosco, Espírito Santo, pela palavra, por meu intermédio. Enquanto falas a mim, me exortas, me fortalece. Fala, igreja. Constrói nesse ambiente um ambiente de acolhimento da palavra. Uma intencionalidade em ouvir Deus. Um desejo de ouvir Deus. Seja o Senhor glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Irmãos, já faz um tempo que eu tenho me debruçado sobre essa parábola. Não é, no contexto bíblico e no contexto de Israel, da agricultura de Israel, não é incomum plantar figos na vinha ou qualquer outro fruto em uma plantação. Era o aproveitamento do solo. E é interessante que quando eu estava lendo, eu lembrei da época da pouca vivência com os meus pais e das muitas vezes que eu ia à roça de café. Meu pai era cafeicultor durante anos e sempre no cafezal meu pai plantava feijão e outras plantações. Era o aproveitamento máximo do solo e essa era a razão disso aqui. Se aproveitava o solo, a terra ao máximo. Então não era incomum. O que está posto aqui não tem nada de a gente fazer uma leitura mirabolante. E o cara plantou uma figueira na vinha. Como? Tem nada errado. Era isso que se fazia com o propósito, como disse, de aproveitar ao máximo o solo. E alguns chamam hoje isso de cultivo consorciado. Poderia ser para consumo próprio, para fins de mercado, não se sabe exatamente, mas acredito que para consumo próprio, ou uma espécie de planta de estimação, o fruto do prazer. Gosto muito de figos, vou plantar uma figueira em uma vinha. A vinha é para vender, é para fins de mercado, mas a figueira para proveito meu. Quero desfrutar de figos. Será que? Eu fico pensando que é o que mais Deus busca em nós, como disse o próprio Deus a Jesus Cristo na ocasião do batismo. Este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. O fruto do prazer. É mais do que produzir
promover a alegria no coração do Pai, agradar ao coração do Pai. E eu queria fazer umas perguntas para a gente, já começando. Uma delas é, onde Deus tem plantado você? Onde Deus tem te plantado? Tem te estabelecido? É importante você entender a sua identidade. Quem você é e o propósito de Deus para a sua vida. Sem se ocupar com esse contraste. Ah, mas eu não sou uma vinha. Eu não sou um pé de uvas. Eu sou uma figueira. Onde Deus tem te plantado? E qual a identidade sua? Finalidade, propósito, chamado, ocupação. Quantas vezes, irmãos, nós queremos sair desse lugar? Talvez por ocasião de não frutificação, ou por muitas outras razões. Falta de estações e de tempos apropriados. Não tem chuva, o sol está forte, sei lá o que está acontecendo. E a gente quer sair do lugar onde Deus tem nos estabelecido. Tem um livretinho chamado Floresça Onde Deus Te Plantou. Se você puder, não sei nem se tem esse livreto mais, mas é uma relíquiazinha. Adquira ele quando você puder, talvez em PDF na internet. Floresça onde Deus tem te plantado. A gente costuma pedir Deus para nos tirar, por conta das nossas limitações humanas. Ou a gente tenta fugir, ou sair, ou não continuar plantados nesse lugar. Mas aonde Deus tem te plantado? Preserve sua identidade, o propósito. Não queira ser vinha. Você é figueira. Não se incomode com isso. Nós vivemos uma geração de comparações. A internet provoca muito isso, essa insatisfação com a nossa própria identidade, vocação, modo de vida. A gente está sempre se comparando. Onde Deus tem te plantado, tem te estabelecido. Uma outra coisa é que aquele que te plantou tem expectativas. Observe que o dono da vinha foi lá por 3 anos consecutivos buscar fruto. Aliás, não foram só por 3 anos. Depois a gente vai falar sobre isso. O dono da vinha foi lá. Ele esperava. Ele ocupou o solo com a plantação da figueira. Esperava fruto. Expectativas. Isso é um escândalo maravilhoso da graça de Deus. Como pode Deus depositar expectativas em nós? Então, Deus tem expectativas. Deus espera alguma coisa de Fernando. Espera alguma coisa de você. Deus não ocupa nenhum solo sem propósito, sem expectativa. Até o Espírito, a unção. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para. Indica propósito, finalidade. E de que forma nós temos atendido às expectativas de Deus? Deus é um Deus de expectativas. Deus está olhando para a gente aqui hoje e Deus está com expectativas. Deus olha para essa igreja, Deus olha para o ministério dessa igreja e Deus está esperando alguma coisa dessa igreja. Nós não fomos plantados nesse lugar. Nós não fomos plantados nessa cidade para uma vida de infrutificação, de improdutividade. E quando não frutificamos? Você conseguiria responder essa pergunta ou tentar explicar a razão da não frutificação? Por que nós não frutificamos? Algumas respostas talvez atenda a essa pergunta. Uma delas é quando nós não discernimos o propósito, vocação, e gastamos tempo, energia e recursos com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Quando não discernimos o propósito, a vocação, e gastamos tempo, energia e recursos com aquilo que Deus não nos chamou para fazer.
Seja o que Deus te chamou para ser. Tem um tanto de gente vivendo de plágios, de imitações. Me faz lembrar de Ananias e Safira, que me parece uma espécie de prática plágio. Ananias e Safira, quando decide vender as propriedades e entregar parte do valor na comunidade, ele o faz, talvez não porque tenha sido influenciado por Barnabé, o homem da consolação, que vendeu antes do capítulo 5, no finalzinho, lança aí, por favor, o último versículo do capítulo 4 de Atos, só para a gente conferir esse texto. Olha para você ver. Atos capítulo 4, o último versículo, acredito que o último versículo, só para a gente conferir. (36). Deixa eu ver se... José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou de consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço, não parte, o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha o dinheiro onde ficava, e olha a contribuição financeira na experiência comunitária. E aí, já no capítulo 5, você vai ver um cara chamado Ananias e Safira. Por quê será? Porque foram influenciados por uma prática ou por uma inveja? Que o pessoal tem a coragem de dizer, inveja santa. E aí eles vão lá, uau, que maravilha, que exemplo de Barnabé. Vendeu uma propriedade e o dinheiro inteiro entregou a Deus e depositou aos pés dos apóstolos. Então, precisamos fazer algo igual. Ministério de imitação, ministério vida plagiada. Isso não frutifica, entenda. Deus estabeleceu a figueira para produzir figos. Busque saber de Deus isso. E persevere no propósito. E perseverou Caleb. Perseverou Caleb em quem? Em seguir ao Senhor. Persevere no propósito. Aí tem gente que começa a fazer uma coisa e logo que não dá certo, e não vem os resultados e não frutifica, e aí inventa outra coisa e fica assim, pessoas que estão lá para segunda, terceira, quarta faculdade, curso, invenções, investimentos. O que Deus te chamou a fazer? É essa busca pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro. É o dinheiro como finalidade que gera esse tipo de comportamento. O que é? Quem você é na plantação? Na vinha de Deus, quem você é? O pastor Cristiano falou hoje pela manhã, e a gente está falando aos domingos de manhã sobre isso. A igreja corpo, qual é o seu dom, sua vocação? Aquilo que quando você faz, você sabe que de você sai virtude. A gente pode fluir fazendo muitas coisas, ou abençoar e frutificar fazendo muitas coisas, mas sempre haverá uma área de fluência. Um fruto gostoso, sabe, que você faz. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? É a minha vida. É a maior alegria da minha existência. Pregar o santo evangelho, a santa palavra de Jesus Cristo. E é nisso que eu fluo. Eu posso cantar, posso? Os irmãos começaram a sorrir. Eu não seria tão desafinado igual. Igual quem? Claro que não vou falar igual. Mas eu não seria tão desafinado. Mas não é área de influência.
que Deus tem chamado você para ser? Nós não frutificamos, ou a sua vida talvez esteja passando por esse processo de frustração, frustração e frustração contínua, incessante. E aí eu tento e não consigo, e aí eu vou e frustração e frustração. Discirna o propósito. Que tipo de árvore é você na vinha de Deus? Viva para isso, dedique-se a isso, capacite-se. Um músico, cara que toca, irmão, tem que buscar aperfeiçoamentos, capacitações, qualificações. Eu me lembro que quando eu recebi um chamado de Deus para o ministério da palavra, eu só trabalhava para comprar livros. E livros, e livros, e bíblias de comentário, e comentários, e enciclopédias. Lá em casa, se você... É um absurdo de tanto material que eu tenho. Deus me chamou para a palavra. E há uma preguiça, às vezes, na vida da gente a respeito dessas coisas. Uma acomodação. Ou um amadorismo travestido de para a glória de Deus. Aí eu venho para cá, sabe? Afinal de contas, já são algumas décadas pregando. Vem, sobe, que você fala umas coisas, você dá conta. A gente cai no piloto automático ou no automático e a gente perde essa alegria de viver o dom, o chamado. Não importa, irmão, que quantos talentos de Deus você recebeu. Quando não discernimos o propósito, a vocação e gastamos tempo, energia, recursos com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Talvez seja por isso que a figueira chamada sua vida, a minha, não está frutificando. Quando não frutificamos, quando não entendemos que o fruto nada mais é do que a extensão da natureza da árvore. Não é sobre desempenho. A frutificação no propósito de Deus não é a respeito de desempenho. A gente precisa entender que o fruto é a extensão da natureza da árvore. Figueira produz figo, acabou. Vinhedo produz vinha. Vinha produz. Vinha produz uva. Mangueira, manga. Frutificar em Deus é uma questão não apenas de produção de resultado. Resultado tem a ver com desempenho, fruto tem a ver com essência. Quais são os resultados? Não é muito sobre isso. Tá, eu não estou aqui criando neologismos, inventando coisas, essas coisas que o pessoal gosta, que é uma chatice, ressignificação de palavras. Não é sobre isso. Mas pensa bem, resultado é aquilo que o seu desempenho provoca. É o esforço, é o suor. Resultados. Deus não está buscando resultados, frutos. Fruto tem a ver com essência, resultado tem a ver com desempenho. Frutificação é a consequência, não do que fazemos, embora fazemos. Se eu estou frutificando aqui hoje, no ministério para o qual Deus me chamou, isso não tem a ver muito com o que eu estou fazendo, ministrando uma palavra. Tem a ver com permanência. Eu queria que você, por favor, João 15, versículo 4 a 5. João 15. O problema é que nós estamos desconectados. Deus te chamou para algo, Deus me chamou para alguma coisa, me estabeleceu. Eu sou uma plantação de Deus, lá na empresa, onde quer que Deus me tenha estabelecido, colocado, plantado, não importa a vinha, ou se você é figueira ou outro tipo de árvore, isso não importa. O que mais importa é isso que nós vamos ler agora. Permanecei em mim. Permanecei em
Resultado é desempenho. Frutificação é resultado. Frutificação é consequência de permanência. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Eu vou repetir. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15 não é um tratado sobre frutificação. É um tratado sobre permanência. Frutificação é consequência. O chamado de João capítulo 15 é permaneça. Você é galho, ramo, árvore, então fica conectado a Deus. Talvez você não está frutificando, é que você está achando que é o seu desempenho. Eu não estou dizendo que ele não tem a ver com o processo, mas não é essencialmente desempenho. Tem pessoas que desempenham mais do que você, que são mais qualificadas do que você, que são mais preparadas do que você, mas não frutificam como você. Porque não é desempenho. Eu fui chamado para isso, Deus me estabeleceu aqui, e nesta área eu estou conectado. Permanência. Presta bem atenção nessa palavra, esse é o desafio da nossa vida. Permanecer. E a frutificação acontece naturalmente. Naturalmente. Não há como ser cristão ou ramo conectado, enxertado na videira e não receber toda a seiva, toda a vida, toda a condição de frutificação. Sem mim nada podeis fazer. A sua infrutificação, improdutividade e frustração tem mais a ver com uma coisa chamada conexão. Volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Volte para a comunhão. Volte para a permanência. Fruto nada mais é do que extensão da natureza. Uma pessoa que está em comunhão com Cristo, irmão, não tem como não frutificar. É natural. Quando não frutificamos, quando não entendemos que o fruto nada mais é do que a extensão da natureza da árvore, não é sobre resultado. Não é. É fruto. Resultado é desempenho. Fruto tem a ver com essência. Tem a ver com essência. Por que não frutificamos? Ou quando não frutificamos? Olha isso aqui. Quando cuido da aparência e não cuido da essência. Quando cuido das folhas e não cuido da raiz. Irmãos, acho que foi Tiago que me mandou. Tiago mandou um vídeo interessante. Eu estava vendo sobre isso. Olha só. O que faz o viticultor quando se propõe a cuidar da figueira? O que ele faz? A figueira não produziu. Talvez tivesse folhas. Linda figueira, maravilhosa figueira. Mas não é sobre folhas. Não é sobre aparência, performance. Não é. Sobre fruto. E o que o viticultor faz? Ele vai na raiz. Ele vai mexer no solo. O problema da gente também é que a gente está muito preocupado com performance, com aparências. E esse mundo incentiva muito isso. Agora, olha isso aqui. A necessidade de construir estruturas para manter ou conter o que Deus está fazendo. Foi sobre isso que o vídeo que o Tiago me enviou. A gente constrói estruturas. As estruturas, presta atenção, esse microfone é uma estrutura para isso aqui. Não vou falar do valor. É o Shure. Depois você pesquisa, agora não, depois você vê quanto é. É uma estrutura.
Esse data show é uma estrutura. Vá pesquisar para você ver quanto custa um bicho desse. Essas poltronas, estrutura. Esse aquário, bateria, talvez aqui, eu não entendo de equipamento, já não vou falar. Mas, às vezes a gente se importa apenas com estrutura. A preocupação do viticultor é com o solo, fundamento, a raiz. E nós nos preocupamos com estrutura. E entenda, a estrutura precisa existir por duas razões. A estrutura precisa existir por duas razões. Primeiro, para manter. É uma espécie de vasilhas do que Deus está fazendo. Você precisa preparar o entorno, você precisa se qualificar, precisa ter um comportamento, uma atitude. A gente precisa da estrutura para conter, para manter. É o que chamamos, o que a Bíblia chama de vasilhas para conter o azeite multiplicado por Deus. É o que a Bíblia chama de rede que contém os peixes. A gente precisa das estruturas. Eu não estou negando a necessidade disso. A gente precisa da estrutura por motivo de conter, de manter o que Deus está fazendo. A gente precisa se organizar, mas a gente precisa da estrutura por um motivo de comunicação com as gerações. É por isso que acontece essa evolução. Parede preta. Tem gente que acha isso é do Satanás, não tem nada a ver. Não tem nada, igreja moderna, que não sei o quê, umas conversinhas bobas que o pessoal fica fazendo. A gente precisa comunicar com as novas gerações. Plantadores de igreja chamam isso de contextualizações. A gente precisa, percebam, as comunidades que ficam lá atrás, homens de Deus que dizem apenas, o que importa nada mais é pregar a palavra. E aí ele não prepara uma igreja para acolher crianças, acolher adolescentes. Olha quanto a gente investe nisso aqui. O quanto de dinheiro a gente põe. Porque a gente precisa da estrutura para comunicar às gerações desse tempo. Não há como resistir, e resistir isso é dar murro em pontas de faca. E não há, eu estou repetindo para você, não há nada errado com as estruturas, as realidades, os contextos que a gente cria. Bora fazer da melhor forma possível. O Evangelho é a mensagem, Cristo é a mensagem. Agora, a forma como eu vou entregar isso, você vai dizer para mim que não conta, pelo amor de Jesus. Então, você não entende nada sobre contextualização. Eu, Feira de Santana, fui pregar lá. Quando eu fui abrir igreja, Batista Betânia em Feira de Santana, a convenção investiu bruto, mas bruto mesmo. Era um projeto da convenção trazer de volta uma igreja para a Feira de Santana, porque a igreja batista missionária que existia lá saiu da convenção e precisava, repor uma igreja lá. Aí eu fui enviado pela Betânia para plantar uma igreja da convenção lá. Gente, eles investiram alto, um galpão e tal, é muito dinheiro mesmo. As coisas foram andando, eu tive que tomar a decisão. Aí eu fui para um ambiente, irmão, talvez de 80 metros quadrados. Só tinha um ambiente, um microfone, um pastor, a esposa, a filhota Nandinha, ainda criança, e um banheirinho lá. E as pessoas vinham pela mensagem, vinham. A gente recebia elogio, que evangelho, que não sei o quê. Ficava 2, 3, 4. Conversar com o senhor, pastor. Porque aqui não tem lugar para os meus filhos. Não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. E quantas pessoas chegaram e quantas pessoas saíram, diziam para mim, você tem a mensagem, mas você não tem a forma como você está entregando essa mensagem.
você não está conseguindo comunicar a geração de hoje. E a gente paga caro por conta disso. Desde o início. Desde o início a gente sempre pagou caro por conta disso. Sonho tem preço. Sonho tem preço. E quem sonha tem que estar disposto a pagar o preço. Mas a gente precisa da estrutura. E eu não estou aqui negando a estrutura, em detrimento do que é essencial, a raiz. O que importa é a raiz. É isso que importa. Mas o que está acontecendo hoje? A valorização apenas da estrutura. E aí eu me lembro que o cara falou, não sei se você lembra, Tiago, o cara falou o seguinte: nós que estamos e que temos um tempo, a gente viveu a essência e a gente carrega a essência do Evangelho, mas a geração nova que chega, ela só experimenta a estrutura. E o problema da estrutura é que se a gente não tiver cuidado, a gente passa a viver para mantê-la. Isso pode ser aplicado para a sua vida, sim. Talvez você esteja num projeto de vida cuja finalidade, esforço, suor é para apenas manter a estrutura. Você perdeu a finalidade. Você perdeu o propósito. Família, sim, toda a estrutura. Mas perdeu o propósito. E a geração de hoje, ela chega nesse contexto de megas igrejas, de megas estruturas, de pastores que têm uma comunicação atualizada, mas elas não conhecem a essência. E elas vivem para manter a estrutura. A estrutura é apenas um instrumento. O que você carrega enquanto qualificação, capacitação, tudo isso são meios pelos quais ou através dos quais flui o que de Deus você carrega. Mas quando você esquece do que Deus te entregou e passa a viver para manter alguma coisa apenas aparente, você deixa de frutificar. E eu persisto, como pastor da esperança, lutando em construir estruturas. Mas você pode ter segurança, irmão, 100%. A essência do Evangelho a gente não vai largar. Porque igreja nenhuma frutifica apenas na aparência. Ela pode produzir resultados, frutificar não. Ela pode ter um desempenho extraordinário. E aí eu quero ler um texto para você. Meu irmão, mas mexe tanto comigo esse texto. Tem que ter coragem para ler esse texto e para aplicá-lo à vida. Por favor, Apocalipse. Eu não coloquei aqui, mas é sobre a igreja de Sardes. Acho que é Apocalipse 3. Apocalipse 3. Veja aí, igreja de Sardes. Essa aí mesmo. Mas volta aí. Está voltando. Isso, vai. Aí. Irmão, lê isso aí para você ver. Lê isso aí para você ver. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço. Sei quem você é. Conheço as tuas obras. Que tens fama, reputação, imagem, aparência de quem está viva, mas você está morta. Tem muita gente que está conseguindo manter a aparência de tudo, da empresa, da vocação, de tudo. Só performance, só performance. Há muito tempo morreu. Deus quer revitalizar o dom e a vocação dele em sua vida. Tem que ter coragem para dizer, e aí? Deus me sonda. Eu sou o quê? Apenas tenho fama de quem vive. Porque um monte de gente fala um monte de coisas, porque um monte de gente fala um monte de coisas a partir do que eu produzo. Um monte de gente fala um monte de coisas a partir do que vê, ou do que eu faço questão de colocar à disposição do público. Um monte de gente vê.
Nós precisamos do olhar de Cristo, irmão. Desse olhar como chama de fogo. Me sonda, Deus. Eu estou mantendo um projeto de aparência ou um projeto de essência. Eu não posso largar as estruturas, as qualificações, o dom, me capacitar, a ter recursos. Eu não posso largar isso. Eu preciso manter o que Deus, ou conter, algo que contenha. Eu preciso do recipiente, eu preciso me comunicar às gerações. Mas a questão é, a gente carrega ainda a essência do Evangelho? A gente está fazendo o que Deus mandou a gente fazer? Ou a gente está apenas preocupado com resultados e resultados? Eu não sei se você está conseguindo entender, e eu talvez esteja me esforçando demais para fazê-lo entender. Mas é isso. O viticultor trabalha com a terra, com a raiz, com o solo. É isso. Não são com folhas. Ele não foi para ver. O viticultor não... A pessoa, meu pai, dono de uma roça de café, planta feijão para comer. A imagem está aqui viva. Aí meu pai vai, o feijão está tudo verdinho, mas não tem feijão. O pé de laranja está lá, mas não tem laranja, mas está bonito. Irmão, de verdade, larguemos de viver de aparência. Que sociedade que está alimentando e adoecendo pessoas. E transtornos, tudo por conta da aparência. Aparência. Tens fama de que vives, mas o Deus que te conhece sabe que você já morreu há muito tempo. Eu tenho medo desse negócio, de verdade. E você pode dizer que quanto a isso, Deus me tem me dado lucidez. A gente vai investir em estruturas. Mas eu carrego no coração a luta por uma essência chamada Evangelho de Cristo Jesus. A gente não vai largar isso de jeito nenhum. A gente pode ter tudo. Pode ter tudo. Cada um fala que está gastando dinheiro à toa. As pessoas não são obrigadas a entender que a gente precisa contextualizar e que a gente precisa comunicar com essa geração de hoje. E a gente prepara as estruturas. Mas quando elas chegam aqui, o que elas acham? Você está pensando que eu estou falando de púlpito? Estou falando de sua vida. Porque é muito bom ficar... A mensagem para o outro é a denúncia da decadência espiritual de qualquer cristão. Quando você está ouvindo a mensagem e está pensando em alguém, você já está decadente há muito tempo. Examine se o homem é assim mesmo. Estou pensando em mim. Estou pensando no púlpito. O que o pastor está fazendo com a igreja? Tudo conversinha. Eu, Fernando, o que eu estou fazendo com a minha vida enquanto comunidade Batista Esperança? Que tipo de cristão eu sou aqui? E as pessoas que estão chegando, tanta gente chegando na nossa igreja, de que forma a gente tem se expressado? Será que é só palha? Só folha? A estrutura é uma forma de comunicação com as gerações? Tudo bem. Mas o problema é quando a gente passa a viver pela manutenção da estrutura e perde a essência. Você precisa voltar para a essência do que Deus te chamou. Eu preciso voltar. Talvez a gente tenha saído disso há muito tempo, a gente se perdeu. A gente se ocupou demais em vender outras coisas, em vender a imagem, em vender a fama, em vender qualquer outra coisa. E a gente foi se corrompendo. O tempo da frutificação. Olha só, o texto diz que o dono da vinha foi até a vinha para visitar a figueira por um período de quantas vezes? 3 vezes. Eu queria que você lesse um texto que vai te trazer um outro entendimento sobre o que lemos. Levítico 19, 23 e 24, por favor. Entenda que não foram só 3 anos e um a mais, 4, não foi só isso. Olha o que está... Olha como era a cultura das plantações, como era essa questão do judaísmo. Levítico 19, 23 e 24. Quando entrares na terra, Deus falando para o povo, quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto 3 anos, vos será vedado.
3 anos vos será vedado. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, primícia. Será oferta de louvores ao Senhor. Você sabe quantos anos esse dono da vinha foi até a vinha? Com 1 ano de acréscimo lá que o viticultor sugeriu? 8 anos. Eu queria falar rapidão sobre o tempo de Deus e sobre a paciência de Deus na vida da gente, ou com a gente. O tempo da frutificação. A paciência do viticultor. A preparação do solo. Será que a gente não está dando trabalho demais para Deus? A gente não já extrapolou? Deus está numa atitude de espera e a gente está do lado de cá dizendo, eu estou esperando em Deus. Deus, você está totalmente... Não é isso. Ageu capítulo 1 fala sobre isso. A nação de Israel achando que estava esperando o tempo de Deus para construir, para reformar, construir o templo. Aí Deus diz, não, vocês não estão esperando por mim. Já se passaram quase 20 anos, eu estou esperando por vocês. A paciência de Deus com a gente. A paciência. 8 anos esse homem esperou. Gente de Deus. Alguns de nós já não somos mais crianças. É o raquitismo, né? É essa anomalia espiritual. Gente, nós estamos com demandas e com realidades de vida e fé cristã. Eu estou falando nós, você entendeu? Nós. Estou pregando para você só, não. Para mim, nós. A gente está vivendo velhos de igreja, de tempo de fé e de conversão e infantis, meninos. Paulo falou sobre isso. Paulo com a frustração grande. Eu queria tanto alimentar vocês com coisa sólida, mas não posso fazê-lo porque vocês ainda são crianças. Vocês são meninos, imaturos. O tempo de Deus, a persistência de Deus com a gente. Sabe que tem uma coisa interessante aqui, ó. Nós encontramos a justiça, nós encontramos a misericórdia e a graça de Deus aqui. A justiça chega dizendo, corta, corta. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha para cá. Cuidado com ocupações inúteis, viu? Tanto você ocupando pessoas e ocupando realidades e lugares inutilmente. Cuidado com ocupações inúteis. E cuidado para que pessoas também não estejam te ocupando inutilmente. A gente vive muito isso, né? Ocupações inúteis. Solo é caro. O solo é caro. A indignação do dono da vinha é: por que está ela ainda ocupando o solo inutilmente? Corta! A justiça retributiva que dá a cada um o que merece, diz, corta! Não, você está pensando que Deus é o quê? Essa ideiazinha romântica de Deus. Deus é justiça, irmão. Deus tem expectativas comigo e com você. Cuidado para você não extrapolar o limite de espera de Deus. Cuidado! Eu tenho medo muito disso. Eu carrego muito receio no meu coração com isso. Eu tenho orado ao Senhor. Eu ia dizer, eu tenho orado muito, mas ninguém ora muito. Mas eu tenho orado muito a Deus, perdão. Eu tenho orado muito a Deus, dizendo, Senhor, eu não posso passar do time. Eu preciso discernir as ações que eu preciso tomar, as decisões que eu preciso tomar. O que está me ocupando inutilmente? E o que eu estou ocupando inutilmente? Desocupa o terreno. Sai da vida, sai do contexto. Irmão, eu e você, a gente precisa prestar atenção nisso. Ocupações inúteis, aí o dono da vida diz, corta. A justiça diz, corta. Aí chega o viticultor, a misericórdia dizendo, calma, Senhor, deixa ainda este ano.
E quando eu estava lendo essa palavra e ministrando essa palavra para um casal, Deus me fez pensar que muitos de nós estamos neste ano de Deus. Nesse limite. Meu irmão, por favor, aproveita isso logo. Se restabeleça. Se arrependa, e o texto fala de arrependimento. O contexto da figueira plantada na vinha é um contexto de arrependimento. É só você ler o capítulo. É sobre arrependimento. A gente não vai conseguir frutificar se a gente não se arrepender. Principalmente desse modo de vida que favorece a aparência em detrimento da essência. Quer ser cristão de verdade. A misericórdia chega, deixa mais um ano. Olha o tempo que Deus está vivendo com você. Estou te dando mais um tempo para que você se arrependa, se conserte, se renove, se restaure. Estou te dando um tempo. A justiça é retributiva. A misericórdia é a ação da preservação. A misericórdia vai preservando, vai cuidando. Mas tem uma coisa linda nesse texto. A graça. A graça chega e diz, eu vou cuidar do solo. A justiça corta, a misericórdia calma, a graça, eu estou cuidando de você. O tempo que você está vivendo é um tempo de cuidado, de investimento intenso, da graça de Deus no solo de sua vida. Você precisa aproveitar esse tempo, aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. A graça diz, eu vou cuidar dessa árvore, eu vou entrar nesse processo, eu vou colocar as minhas mãos no solo desta árvore. O que eu acho lindo, irmãos, é que Deus cuida e se debruça e põe suas mãos no solo da nossa existência. Eu gosto do texto de Jeremias 18, quando o texto diz que o oleiro, ele se ocupou, ele se entregou. Vai para esse texto aí, gente, só para a gente pegar essa expressão. Vai aí, Jeremias 18, por favor. Vai lá, 2, versículo 2, 3... 3, 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. 5. Veja o 3, deixa eu ver o 3. Tem um texto, tem uma parte que fala, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue. É isso aqui. Não, é o que está aí, versículo 3. O oleiro estava o quê? Entregue. Ai, que coisa linda, né? O viticultor, a graça, está entregue. A mão do dono da vinha, a mão da graça de Deus está no solo da sua vida. Está mexendo no solo, abrindo o solo, porque está endurecido o solo. Precisa ser rasgado. Está lá, o Senhor está debruçado sobre sua vida. Eu acho isso extraordinário, mas a gente precisa aproveitar o tempo da graça de Deus nas nossas vidas. Se não, irmão, o resultado qual será? Corta. Dá mais um ano. Se não frutificar, se frutificar, uau! E interessante que não há um desfecho do texto. Não fala mais nada. Se frutificar, bem está. Se não, corta. Irmão, a justiça de Deus, Deus demora, Deus investe misericórdia, investe graça. Deus não quer extinguir a árvore.
A graça não quer, Deus está lutando comigo, Deus está lutando com você, Deus está perseverando comigo, Deus está perseverando com você, insistindo comigo, insistindo com você, porque Deus está cuidando desse solo. Talvez o tempo está, já faz anos, já faz tempos, e a minha vida parece não frutificar. É o cuidado do dono da vinha, é o cuidado da misericórdia, é o cuidado da graça. A justiça, ação retributiva. A misericórdia preserva. A graça capacita. O juízo vem depois da justiça, da misericórdia e da graça. O projeto de Deus não é cortar a árvore, é revitalizá-la. O pai está dizendo, corta. O filho intercede e diz, pai, espera. O Espírito Santo vem e capacita. Queria orar por nós. Aliás, eu quero.